Boa noite, Kojima. Dia 4/8, início do nosso semestre. Aula de projeto de conclusão de curso. Então, a ideia do nosso encontro hoje é tratarmos o que está por vir. Um semestre aí apertado que vocês têm pela frente. Um semestre que ele vai, por um tempo, e a gente não sabe quanto, a gente vai conviver, com essas aulas à distância. Existem algumas expectativas que a gente não sabe se elas serão atendidas ou não, com relação à volta das aulas presenciais, mas de qualquer maneira, a gente segue, a gente tem um plano de trabalho para seguir, continuamos com as nossas entregas. Nesse semestre, a única mudança é que, como vocês já perceberam, todas as disciplinas elas foram para o mesmo ambiente. Então, a gente tem um ambiente único, uniforme, para tratar e para atender vocês durante o semestre. Tá? Vocês já conhecem. No ambiente, a estrutura ela não mudou muito. Deixa eu só... Depois eu faço isso, né? Tá aqui. O ambiente tem um padrão para todas as disciplinas de vocês. Todos os professores eles vão seguir o mesmo padrão. Deixa eu só deslocar a janela do Meet para cá, que aí eu não perco. Caso vocês escrevam alguma coisa ou falem alguma coisa. Então, padronizaram aqui a estrutura. Vocês já viram, já acharam ali o chat. Desculpa, já acharam a videoaula. A diferença esse semestre, antes eu criava lá, eu tinha uma quebra para a chamada das aulas, onde vocês tinham acesso aos links das aulas à distância. E depois eu criei um outro grupo que eu disponibilizava quando acontecia as aulas gravadas. Tá? Esse semestre, assim que eu subir essa aula, a gravação da aula de hoje, eu vou trocar esse atalho aqui para a chamada da gravação da aula. Então, ajusto o texto e mantenho, e a gente tem tudo num lugar só. Percebam que eu já coloquei para vocês os links aqui das próximas aulas do mês de agosto. Essa não é a visão de vocês, né? Essa é a minha visão. Boa noite, Eric. Seja bem-vindo. A visão de vocês é essa aqui, ó. Então, aqui em videoaula, vocês têm uma videoaula só livre, que é essa de hoje. Ao entrar aqui, vocês já têm a atividade concluída e o registro da presença de vocês. Eu já coloquei aqui os próximos encontros, só que ele não está disponível para vocês ainda. Ele está nesse formato porque, para não poluir demais o ambiente, ele vai ser liberado, normalmente, todos os encontros, todas as aulas, às 15 para as 9. Vocês terminaram uma aula, vão abrir a outra, o link está disponível. Que é, a partir do momento que eu também subo essa aula aí para vocês. Então não adianta eu liberar antes, que vocês vão tentar entrar e não vai ter ninguém na sala. Tá? Eu já disponibilizei, vocês devem ter olhado, aqui no material de apoio, o cronograma, que eu já vou discutir com vocês daqui a pouco, eu vou explicar como é que vai funcionar. Então vocês podem baixar o material também. Deixei pronto o chat para aqueles dias que a gente não tem necessariamente uma live. Eu vou estar aqui, sempre eu vou estar com o link de dúvidas aberto, coloco para vocês lá um link de dúvidas permanentes, se for o caso. Quando vocês estiverem, durante o nosso horário de aula, com alguma dúvida, alguma dificuldade, vocês querem conversar sobre o trabalho e não é um dia de encontro, onde vocês vão ter algum tipo de demonstração ou a gente vai fazer algum tipo de alinhamento, esse link vai estar disponível e eu vou estar conectado nele. Assim como, também liberei um canal de chat caso vocês queiram perguntar alguma coisa. Se a pergunta rápida vai por chat, se é alguma coisa que vocês precisam explicar e interagir, tem o link também que eu vou estar durante todo o horário da nossa aula à disposição de vocês. Tá? Eu não vou
usar todas as aulas com lives, porque vocês vão ver no cronograma, vocês têm bastante coisa para fazer. Então eu preciso dividir bem esse tempo de vocês, tá? Uma outra coisa que já está pronta, né, seguindo aquilo que a gente sempre fez, né, as entregas também, eu criei a primeira, né, e vocês viram quando eu abri a conversa com vocês, eu estava reestruturando os grupos, né, para poder fazer a entrega somente um integrante do grupo e contar para todo mundo, e a nota contar para todo mundo. Acabei já de configurar o grupo, agora eu vou abrir as entregas de acordo com o nosso cronograma. Toda semana tem entrega, vocês já estão habituados. A partir desse cronograma que eu vou compartilhar hoje, vocês talvez tenham que refazer os planos de vocês, né? Aquilo que vocês imaginavam numa data, pode ser que aquela data seja tarde, tá? E eu preciso também, a gente pode fazer isso quando eu terminar toda essa preleção, quando liberar vocês, eu preciso saber se algum grupo, né, se alguém de vocês vai precisar de laboratório para poder finalizar o seu projeto, tá? Porque se vocês precisarem, eu vou ter que preparar essa estrutura, a gente vai ter que combinar as datas e eu interferir junto à coordenação para a gente montar uma agenda disso, né? Nós estamos no momento de afastamento ainda. Estão proibidos os encontros, mas se você tem projeto a fazer, eu preciso criar uma agenda de laboratório dentro do Unisalesiano para você poder realizar o seu trabalho. Você não pode ter a sua entrega comprometida porque nós estamos com afastamento. Já existe uma recomendação, né, a partir, salvo engano, da semana que vem, de aulas práticas, atividades práticas, elas precisam começar a acontecer. Só que com certeza isso não vai acontecer com todos vocês ao mesmo tempo. Tá? Eu vou chutar. De repente, o Tainan tem a necessidade de usar um laboratório de eletrônica, né? Então, talvez naquele horário, né, por exemplo, terça-feira, às 9 horas, 19 horas, enfim, a gente vai ver o melhor horário, nós vamos ter que ter uma reserva. Pode ser que naquele laboratório comporte 2 grupos, 3 grupos, só, né? Então a gente precisa criar uma agenda para vocês poderem usar. Isso não é obrigatório, tá? Mas a instituição precisa dar condições para vocês finalizarem o projeto. E aí eu preciso entender qual que é a necessidade de vocês para poder organizar isso junto à coordenação, tá? Vocês não podem ter a finalização do projeto de vocês comprometida, porque eu não tive laboratório. Então isso não pode acontecer, eu não posso permitir que isso aconteça com vocês. Agora, tem pessoas que já estão bem estruturadas, estão trabalhando bem à distância, já está com o grupo, vocês estão interagindo, ok, segue assim, tá? Um outro aspecto, né, em todos os encontros, em todas as aulas, e isso para todas as disciplinas, não só na minha, vocês precisam ter acesso ao AVA, ao ambiente virtual de aprendizagem, para vocês terem a presença registrada. Não adianta pegar o link direto do Meet, né? Peguei o link do Meet, copiei para alguém, alguém entrou direto via browser, né, para participar da aula. Não que não possa, né? Vai de cada um fazer isso. Só que a presença de vocês, ela é computada dentro do ambiente, tá? Não sei se disseram também, mas por que que o Unisalesiano unificou o ambiente para todas as disciplinas de todos os cursos? Unificou porque o MEC tem cobrado muito a realização desses encontros, o acompanhamento disso e as estatísticas dessas aulas que a gente está tendo. Então a gente unificou para atender uma recomendação que nós precisamos prestar conta do que a gente está fazendo, tá? De maneira alguma vocês podem ter prejuízo na formação de vocês por conta de estarmos longe. Dito tudo isso, né, vocês já conhecem o ambiente, já viram que tem entrega aqui para a semana que vem. O que que eu fiz, né? Dia 10/8 é uma segunda-feira. As nossas aulas, elas mudaram ao dia, elas são às terças. Agora, por que que eu coloquei a entrega até segunda? Eu abri a entrega a partir da sexta até segunda, porque aí eu tenho condições, na segunda,
ou ainda na terça, antes do encontro com vocês, consigo olhar o relatório e as entregas que vocês fizeram da semana. E se eu te fazer alguma interferência durante esse nosso encontro da terça-feira. Tá? Então, atentem bem que agora o prazo de vocês de entrega é toda segunda-feira. Recomendo que vocês façam isso ou sexta, ou sábado, ou domingo. Que aí você fica tranquilo, não perde prazo e as regras continuam as mesmas. As entregas, elas são fundamentais, as apresentações, elas são fundamentais, e aí a gente vai cair, e já vamos falar, de cronograma. Está aqui. Né? A vida de vocês está feita. Então a gente começa o semestre. Não é esse aqui, não. Esse não é o de vocês. Deixa eu ver se eu não fiz besteira. Aqui. Acabei fazendo na hora que eu gerei o PDF. Então pega do Excel que dá na mesma. Pois bem, nós começamos aqui no dia 4 hoje. Né, a gente vai falar sobre o semestre. Nosso encontro está aqui, né, semana 1. Eu reservei 2 semanas, e vocês já tiveram um spoiler quando eu estava montando e apresentando o ambiente para vocês. Deixa eu mostrar de novo. Na minha visualização, acesso às aulas. Então, de novo, como foi no fim do semestre passado, eu já preparei os grupos de 1 a 7, me apresentam na semana que vem, 15 minutos cada um. Alguns de vocês me devem em que sentido? Né? Nós tínhamos um combinado para as férias, vocês tinham coisas a fazer, vocês tinham coisas a melhorar, e aí na semana que vem eu vou olhar como é que estão. E vou também conseguir perceber o que vocês evoluíram do semestre passado para esse. Ok? É o nosso balizamento ali. Na semana que vem, no dia 11, eu deixei 7 grupos. Né? Na verdade são 6 grupos porque o grupo 2 não tem mais. Então os grupos de 1 a 7 me apresenta, começando 21 horas. Primeiro o João Antônio, depois o grupo do Nicolas, depois o do Adriano e do Otávio, depois do Farme, Gabriel Gandra e o Tiago Montanhês. Né? Quando eu falo Tiago, é Tiago e grupo, né? Assim com todos vocês. Na Professor, semana seguinte, oi? o tema do meu TCC mudou. Sim, sim. Aí a gente ajusta na apresentação. Aqui eu peguei isso aqui. Seu nome continua? Meu nome continua o mesmo, independente do que tenha acontecido no dia de hoje. Bom, caso você não apareça semana que vem, eu vou saber, tá? A Interpol pode ter passado por aí. Beleza. Legal, Fábio. Então, na semana seguinte, né, nós temos aqui os grupos de 8 a 12. Né? Eu já incluí o Christian também como grupo 13 aqui. E possivelmente, Christian, a gente fale ao final da aula de hoje para dar uma alinhada com relação ao que você vai fazer. Mas eu já incluí você na apresentação da semana que vem. Tá? Eu corrijo só aqui no ambiente, porque depois que eu vi que o seu nome estava na lista. Mas aí, né, na semana de 18, os demais grupos apresentam 15 minutos cada um, né, e aí a gente está com o nosso cronograma montado. Tá? Então, essa estrutura está pronta, né, aqui é um alinhamento. Eu não preciso exigir que vocês assistam todas as apresentações, mas vocês precisam clicar no link para poder computar a atividade de vocês. Mesmo que você clique e entre, depois você saia, né, pessoal, da segunda semana. Na primeira semana, clica, entra, sai, vai trabalhar no seu projeto. O tempo está passando. Na segunda semana de apresentação, o pessoal que já apresentou, clica, entra, sai, não é falta de respeito nenhuma, mas se quiser também participar, fica à vontade e vai cuidar do seu projeto. Por quê? Acabar essas apresentações, a gente já está aqui no dia 25 de agosto, no fim do mês. E vocês têm até
um mês ali, ó, até o dia 22/9, para fazer o seu projeto andar, melhorar o seu artigo em relatório, para me entregar no dia 22 o artigo em relatório. Caramba, né? Então vocês têm aí mais ou menos um mês e meio para colocar o seu projeto em ponto de verificação. Para aqueles que pediram, sim, tem pré-banca, né? A pré-banca de vocês, ela vai acontecer no período ali de 13 a 27/10, né? Se eu voltar no calendário, mês 10 está aqui, dia 13, logo após o feriado, até 27, que é a terça-feira da nossa aula. E já vou falar para vocês, possivelmente a pré-banca de vocês ela vai acontecer ou no dia 17 ou no dia 24, dependendo, no dia 17 e no dia 24, porque vocês viram, como são muitos grupos, né, a gente está falando de 13 grupos hoje, 12 grupos, só que tem mais um possivelmente para criar. É muito, são muitas pessoas para um período curto de tempo. Então, possivelmente eu vou abrir 2 agendas. Ou dependendo do horário de aula de vocês, dependendo de professores, eu posso encaixar alguma coisa ao longo da semana. Isso ainda eu vou resolver e vou comentar com vocês. Só que vocês já saibam que de 13 de outubro a 27 é o período aqui da pré-banca de vocês. E o que é a pré-banca? A pré-banca, ela é uma primeira avaliação para ver como está o seu trabalho. Para que serve a pré-banca? A pré-banca serve como uma peneira. Não está legal. Não está legal? Não vai para a banca. Tá? Então precisa estar pronto isso, né? Tenham em mente que as coisas precisam estar prontas até o dia 12 de outubro. É um feriado, propositalmente, para vocês poderem preparar o projeto de vocês. Tanto a parte de desenvolvimento, a parte prática, quanto a parte teórica. Os dois precisam estar prontos, né, para vocês poderem apresentar para os avaliadores, tá? Então tenham muito claro que vocês precisam respeitar essa data do dia 12 de outubro para estar com tudo pronto. Então o tempo de vocês é fundamental. 17 e 24, ou 17 ou 24, a gente tem a pré-banca. Ok. Passamos a pré-banca, aí a gente tem 2 semanas para vocês ajustarem aquilo que a banca recomendou. Aquilo que a banca falou que não está legal, que tem que melhorar, que precisa, você tem esse período para ajustar. Chicão, e quem não passar pela pré-banca? Né? Quem a pré-banca falar que está muito ruim? Infelizmente não tem banca, tá? Então, se está muito ruim, não tem como a gente fazer a banca. Período de banca. Eu abri aqui de 3 de novembro a 17 de novembro. Então, terminou aqui 27, as pré-bancas, eu abri um período de 3 a 17. E já vou falar para vocês, possivelmente as bancas vão ser no dia 7 ou 14 de novembro. E aí vai ser um dia só, que eu abro salas simultâneas, né, para vocês. Se for à distância, tá? Abro salas simultâneas para vocês se conectarem e fazerem a apresentação, crio uma agenda de horários, né, com professores diferentes. Normalmente eu monto 2 ou 3 salas simultâneas. Então, se a gente está falando de 12 grupos, né, mais ou menos 4 grupos por sala, e aí vocês fazem a apresentação oficial. Então vocês têm uma pré-apresentação, não significa na pré-apresentação que você passou por ela, você está aprovado. Só significa que o seu trabalho não está tão ruim assim, né? É um de acordo para você poder seguir. As bancas, se já estivermos voltado à modalidade presencial, elas vão ser presenciais, respeitando todas as regras que for definida. Não, Chicão, a gente ainda está à distância. Ok, vai ser via Meet, você vai ter o seu tempo de apresentação, os professores vão estar te questionando, você vai mostrar seu experimento,
né? E aí a gente vai ajustar essa modalidade. Normalmente, uma banca, ela tem 1 hora de duração, sendo, né, aproximadamente aí de 15 a 20 minutos para vocês apresentarem. Aí você tem mais ou menos 20, 25 minutos para os avaliadores poderem avaliar o seu material, fazer as perguntas, e um tempo finalzinho ali que é o tempinho de discussão e atribuição de notas, tá? Antes das bancas, nós avaliadores definimos se a gente vai divulgar a nota apresentação a apresentação ou se a gente vai divulgar a nota ao final de tudo. Para ser justo, a gente prefere fazer isso no final. Mas aí vocês vão ficar sabendo antes das bancas qual vai ser o critério. Chicão, você participa de banca ou de pré-banca? Eu participo de pré-banca sim. Eu questiono, eu critico e, quer queira, quer não, eu tenho um peso na pré-banca de vocês. Tá? Em termos de conteúdo, em termos de qualidade, quem trabalhou, quem não trabalhou, quem negligenciou, são informações que eu tenho, os professores não têm, né? Exceto o orientador que acompanha vocês. Chicão, você participa de banca final? Não, não participo de nenhuma. Por que eu não participo? Porque aí eu preciso também, né, poupar vocês. Eu conheço o projeto, eu sei de todos os problemas que o projeto pode ter. Então não é justo que eu vá para a banca de vocês. Normalmente na banca de vocês tem o orientador de vocês, mais 2 pessoas, mais 2 professores. É por isso que é importante vocês interagirem com os orientadores. No semestre passado eu tive que forçar vocês. Mandem o material, compartilhe com o orientador, eu quero um e-mail, eu quero receber uma cópia do e-mail. Por que eu fiz isso? Para vocês se aproximarem dos orientadores. Porque ele precisa ser parceiro de vocês na banca. E na pré-banca também. Não, os meninos trabalharam, se dedicaram, eles foram atrás do componente, né, lá na China, mas com esse negócio de alta de dólar, ficou inviável. A gente definiu junto que a gente ia fazer algo assim. Então, o orientador de vocês, ele tem que ser parceiro. Ele não pode ser mais um para avaliar. Se for mais um para avaliar, você entra no jogo perdendo. Você não tem quem te defenda. Então, mantenham as entregas para os orientadores. Procurem os orientadores. Façam orientação, né? Alguns de vocês só vieram para esse semestre porque o orientador virou para mim e falou: Chicão, não, eu vou conversar com os meninos, eu vou me reunir com eles, né, vamos garantir aí esse semestre que vem a gente recupera. Ok. Agora, se você não tem essa proximidade do orientador, isso não vai acontecer, tá? Então nós temos aqui período de banca de vocês, pelo cronograma, de 3 a 17, de 3 a 17 logo após o feriado, e aqui antes das provas, né? Por que eu não coloquei até 23? Porque a gente tem feriado aqui, ó, 20 e 21, né? E eu não vou marcar a banca de vocês no feriado, não posso. Então a gente tem 2 datas aqui para fechar, 7 ou 14, tá? E aqui a gente faz a banca. Chicão, e aí? Acabou a banca, vocês têm um período de correção, né? Um período aí de 1 ou 2 semanas, dependendo quando a banca acontecer, porque eu quero que vocês cheguem na semana de provas sem se preocupar com o TCC. Já vai ter apresentado, já vai ter a sua nota, já vai ter entregue o artigo que você tem que entregar, revisado, já postou todo o material, você vai para as provas e aprova e acabou. Tá? Então, no nosso cronograma, ele termina aqui no dia 17 e possivelmente no dia da avaliação, no dia 1º de dezembro, tá aqui, vocês vão entregar a versão final do artigo para mim. Então, no dia da prova é o prazo limite para que vocês possam entregar o artigo e finalizar o semestre. Tá? Pronto. Eu falei aí por aproximadamente 27 minutos. Agora abro o microfone para vocês. Dúvidas, questionamentos, considerações. Se alguém achar que está injustas as datas, pode falar, tá? Eu posso tentar mudar. Apesar de achar que eu não vou conseguir, mas eu
dentro do princípio democrático, é tudo combinado entre a gente, tá? Chicão, a gente quer fazer as bancas após as provas. Pode. Pode fazer as bancas na semana de revisão? Pode. Se vocês se manifestarem e for consenso, a gente pode combinar e pode fazer. Qual que é o problema disso? Se a gente fizer na semana do dia 8, aí vocês não têm muito tempo para colocar a casa em ordem. E, por experiência, vocês vão passar a semana de provas tendo que corrigir coisa no TCC. Você vai fazer as provas dos trabalhos finais? Não vai. Então é por isso que eu procuro sempre que eu monto o segundo semestre, eu procuro sempre fazer as bancas antes das provas. Para a gente fazer as coisas, aperta sim o desenvolvimento, só que a gente faz as coisas com tempo e com foco. Tá? Se for necessário, não estou falando que vocês devam fazer isso, mas se for necessário você deixar de fazer alguns trabalhos para recuperar na última semana perto das provas, você consegue, porque você vai ter acabado o TCC. Agora, se eu deixar, você não faz os trabalhos, fica o TCC pendente e te complica a vida inteira. Tá? Por isso que eu estou sugerindo aqui a gente concluir isso antes das provas finais. Mas eu queria ouvir vocês. Um de cada vez, por favor. Isso, organiza a fila aí. Professor, Sim, Ferdinando. só uma dúvida a respeito dos laboratórios, que provavelmente a gente vai precisar, porque como a gente tem a parte de hardware, a gente vai precisar do laboratório para fazer a montagem. Os laboratórios, eles só vão ficar disponíveis para gente dia de semana ou final de semana também? Cara, aí eu preciso receber a necessidade de vocês. Você precisa me falar, Chicão, né, eu preciso de laboratório, assim, assim, assim. Seria bom se vocês conseguissem falar para mim quantas horas você precisa. Ah, Chicão, 16, 20, 40. E, inclusive, essa informação, Ferdinando. Chicão, a gente precisa do laboratório aos sábados. Sábado à tarde. Não sei. Né? Qual que é a sua necessidade? Passa. Eu vou encaminhar isso para a coordenação, né, e vou cobrar que vocês tenham uma resposta. Como eu te disse, eu não posso prejudicar a entrega de vocês por conta do laboratório. Então aí, né, a instituição vai ter que se organizar para atender vocês. Tá? Então passa para mim, pode ser no meu e-mail, né, ou se quiserem, eu vou fazer assim, eu vou abrir, né, no AVA, você pode colocar para mim um Word lá com a sua necessidade. Eu vou abrir no AVA uma entrega até sexta-feira. Vocês conseguem pensar nisso? Não sei, acho que sim. Ok, eu vou abrir então. Olha só, né? Online o negócio aqui para vocês. Uma atividade, um envio de arquivo. Necessidade do laboratório. Sexta-feira, dia 7 de 10 de 2020. Não, na verdade, não é que não. Isso aqui é para eu disponibilizar arquivos para vocês. Mas enfim, eu vou criar a atividade aqui para vocês poderem mandar para mim num doc, num TXT, onde vocês quiserem, qual é a necessidade de vocês. Tá? É uma tarefa. Aqui. Entrega. Tipo de envio. Envio de arquivos. Um arquivo só, senão vocês mandam um monte de arquivo para mim. Conclusão. Não, essa aqui vocês não são obrigados, só vai mandar quem precisar. Conclusão esperada até dia 7. Já vai estar na agenda de vocês às 23h59. Data de entrega dia 11. Não, é dia 7. 23.
59. 7 de agosto. Prontinho. Ok. Você já tem uma atividade, eu só preciso agora... Prontinho. Já aparece para vocês aí, Ferdinando. Redige um texto com tudo que vocês precisam, tá? E mandem para mim que eu vou tratar junto à coordenação. Na semana que vem, eu não sei se eu tenho retorno ou não, mas eu vou cobrando e vou posicionando vocês, ok? Beleza. Tá feito. Quem mais? Ninguém? Ok, gente. Bom, o Professor, que acontece agora? Você já tem o cronograma, né? alô, Você já... Pode falar, Tainá. Sua voz tá baixa, mas fala. tá baixo mesmo? Agora melhorou. Ah, tá. Sobre a apresentação que a gente tem mais recente agora, para a próxima semana, né? Sim, Vai ser nos mesmos moldes daquela última que a gente teve? exatamente. É A gente aquela, tem... não precisa montar um PowerPoint se não quiser. Vocês têm que ser Uhum. objetivos, tá? O mais interessante dessa conversa nossa semana que vem é mostrar o que tem, tá? Não vai precisar ficar passando o artigo, é um checkpoint, né? Como é que está o projeto? No seu caso, como você está usando o Trello? Se quiser abrir o Trello, falar, olha, durante as férias, matamos essas tarefas, a gente tem essas aqui pendentes, e vocês precisam montar um plano de trabalho até a data da pré-banca para estar com tudo pronto, né? Então, se quiser compartilhar o plano, também fica a critério de vocês. Ok, Tainá? Então, beleza. Maravilha. E assim, gente, né, no ambiente tem lá o e-mail, tem a forma de ir com chat. Não é porque eu não tenho aula com vocês nos próximos dias que vocês não podem falar comigo, tá? De segunda a sexta, eu estou conectado no ambiente porque eu tenho outras aulas. Então, para eu olhar um recado e responder, é muito tranquilo, tá? Usem o que vocês têm de recurso. Se precisar também, manda um recado lá no grupo, não tem nenhum problema. Enfim, não tem como vocês não me acharem e não falarem comigo, tá? Teve dúvida, alguma coisa não está legal, compartilha. Como alguns de vocês fizeram com problemas no projeto e a gente juntos achou algumas soluções, ok? Eu não vou segurar vocês aqui até 22h40, tá? O recado que eu tinha que dar para vocês era esse. A gente vai se encontrar de novo na semana que vem. Eu só gostaria, né, o Christian que está chegando agora, a gente tem que conversar, podia ficar na sala, a gente bate um papo, né? Aqueles que tinham pendências durante as férias, que ficaram de fazer e me entregar, se quiser também, fica na sala, né, compartilha como é que as coisas caminharam, se evoluíram ou não. Aqueles que tiverem dúvidas ou alguma situação particular que queira tratar, também fica na sala e a gente trata isso. Tá? Eu vou finalizar a gravação dessa aula e eu estou liberando vocês para vocês seguirem, porque tem muito trabalho a fazer. Tá? Mas isso não significa